A CFM Logística recebeu o mandato do governo para ser o braço logístico do Estado afeto à cadeia de valor da indústria de petróleo e gás. Há algumas semanas nos referimos em termos mais abrangentes e estratégicos sobre esse contexto, numa indústria que está perfilada para ser estruturante e impulsionadora de um crescimento rápido e sustentável em Moçambique, que é a indústria extrativa, particularmente a indústria do petróleo e gás. Vamos tentar perceber de que forma é que a CFM Logística vai operacionalizar esse mandato e como é que esse mandato efetivamente vai se repercutir em ganhos de eficiência, ganhos de valor para o setor energético nacional, a domesticação do petróleo e gás e mesmo a consolidação da indústria logística nacional. Para abordarmos este tema, tenho comigo o presidente da Comissão Executiva da CFM Logística, o Dr. Helder Chambal, se quiser o CEO da CFM Logística. Doutor, boa noite e bem-vindos a esta conversa. Obrigado pela disponibilidade de abrir um pouco esta casa e podermos perceber melhor, dadas as expectativas que existem na indústria do petróleo e gás, é pertinente perceber como é que os atores nacionais estão-se a posicionar e como é que aproveitam as oportunidades disponíveis. A primeira questão, mesmo para lançamento desta entrevista, era perceber qual é a proposta de valor da CFM Logística, a proposta de valor central da empresa enquanto operador logístico nacional no setor, queria dizer, de petróleo e gás. Muito obrigado por esta oportunidade desta entrevista para falar da CFM Logística, mas também creio eu que é para falar de Moçambique num todo nesta indústria do petróleo e gás. Bom, a CFM Logística é uma entidade que ela se enquadra e traz um valor a dois níveis. Num primeiro nível, como uma entidade que se apresenta para fazer logística, para fazer infraestruturas e para fazer serviços. Portanto, para fazer negócio e para garantir que aquilo que a indústria do petróleo e gás oferece a este país, nós possamos também capitalizar e tirar vantagem como Moçambique. Mas, por outro lado, traz e agrega um segundo valor muito importante, que até se referiu na sua introdução, que é este de ser uma entidade que vem para apoiar, para suportar, para dar o seu contributo na indústria do petróleo e gás. O que nós temos estado a dizer, e até numa expressão muito simples, é aqueles que são os desafios, que são as preocupações das concessionárias, das contratadas, das subcontratadas, das empresas de engenharia que participam, são para nós oportunidades e com as quais trazemos soluções para que o projeto de Rovuma, os vários projetos de petróleo e gás, sejam implementados. Portanto, queríamos garantir que assim aconteça e estas são as duas dimensões em termos de valor que procuramos agregar a esta indústria. O que distingue a CFM Logística? Qual é o seu particular relativamente às restantes empresas que operam neste mercado que, como sabe, é altamente competitivo, é altamente exigente? Creio eu que naquilo que é a dimensão que foi definida para esta entidade, o que a distingue é por ela exercer duas funções muito importantes. Portanto, uma de ser um ator relevante, de ser um parceiro de todos aqueles que participam na indústria, mas a outra de ser uma entidade que, estando ligada ao Estado, tendo a sua gênese no Estado, ela procura participar e procura ser um complemento em benefício da indústria. Portanto, um complemento para favorecer a indústria. Este aqui é o grande papel, buscando necessariamente toda a experiência, todo o conhecimento que a empresa CFM Portos Caminho e Ferro tem e que celebra este ano 130 anos de existência. Portanto, todo este papel a nível nacional que tem desempenhado, creio que ela traz como diferencial para a indústria, para que possa afirmar como empresa, para que possa também trazer as outras empresas moçambicanas que precisam de estar nesta indústria e temos esta missão também, mas também para que possa afirmar Moçambique como um todo. Bem, como sabe, fizemos referência a isso anteriormente, estamos numa
indústria normalmente exigente de capital intensivo. Normalmente surgem barreiras para a participação de empresas nacionais, dados os requisitos, quer de qualidade, quer tecnológicos, que as entidades nacionais, empresas nacionais não conseguem se reunir ainda. Do ponto de vista do CFM Logística, como é que se preparou para enfrentar esta situação? Ou, perguntando de outra forma, que tipo de meios operacionais e técnicos estão atualmente à disposição da empresa para assegurar a expectativa existente e a exigência do setor em que está inserido? A CFM Logística, ela surge como uma empresa de CFM. E dizer CFM é dizer, como eu disse, uma empresa que já tem 130 anos. Uma empresa que tem uma longa experiência de logística, em termos de serviços de logística, tem uma longa experiência em termos de infraestrutura, possui infraestrutura, mas também tem uma longa experiência em termos de serviço. É um provedor nato de serviço. E o que a CFM Logística faz é buscar todo um conjunto de recursos humanos que a CFM possui. Por exemplo, nós temos um grande cérebro em termos de engenharia, e o que nós fazemos não é inovar, é buscar todo esse recurso que já existe e ver como é que nós aplicamos agora para beneficiar a indústria de petróleo e gás. Portanto, um conjunto de experiência humana que nós temos. Mas também buscar aquilo que são as infraestruturas. Um aspecto essencial da CFM Logística é que ela tem um mandato muito claro, um mandato de usar as infraestruturas do CFM, portanto, tudo aquilo que são infraestruturas disponíveis e que possam ser capitalizadas para suportar e para beneficiar essa indústria. Vou dar um exemplo, ou alguns exemplos. Nós fazemos a gestão do Porto da Matola, e o Porto da Matola tem um potencial que pode também prestar e beneficiar a indústria. Nós participamos no Porto de Maputo, participamos no Porto da Beira, somos também acionistas. Temos a gestão direta e total do Porto de Nacala. E no caso específico do Porto de Nacala, o que nós estamos a fazer como CFM Logística é transformar um porto comercial numa infraestrutura que possa também acomodar aquilo que são as necessidades da indústria de petróleo e gás. Portanto, e nós acreditamos que o potencial que o Nacala tem, a dimensão de Nacala e todo o investimento que o governo realizou para tornar o Porto de Nacala naquilo que é hoje como infraestrutura portuária, podemos agregá-lo, podemos ajustá-lo, podemos fazer com que esta infraestrutura beneficie. Este é o mandato que nós temos. É uma entidade de suporte também às operações offshore, neste caso? Também é uma entidade de suporte às operações offshore, e, aliás, nós já estamos a fazer operações nesse sentido. Mas também um outro elemento fundamental é que nós somos, como CFM, um provedor nato de serviços. Nós fazemos serviços. E o que nós queremos oferecer a essa indústria é serviços. Serviços que eles precisam, que necessitam e que nós sabemos Como fazer. é que garante qualidade e fiabilidade desse serviço? Garantimos qualidade e fiabilidade, primeiro pelo ativo humano. Como eu disse, nós temos quadros, temos técnicos com muita experiência, muito conhecimento. Segundo, pelos meios. Passando a infraestrutura também pelos meios. E um exemplo claro é o exemplo de Nacala, em que para nós começarmos a participar na indústria de petróleo e gás, e muito particularmente em operações marítimas, nós fizemos um investimento de acima de 20 milhões de dólares comprando ativos, comprando meios, portanto, comprando rebocadores, comprando barcos pilotos, todos eles da última geração, para garantir aquilo que é fidelidade na nossa prestação de serviço, para garantir a qualidade na prestação de serviço e para que os nossos serviços tenham todas as condições para serem aceitos nesta indústria. Bem, a empresa é relativamente longa, não obstante herdar, digamos assim, este passado da empresa mãe, mas ela opera de forma independente, autónoma, digamos assim. Que resultados concretos, que progressos concretos já foram verificados desde que esta empresa se apresentou e entrou em operações efetivamente? Olha, João, esta é uma excelente pergunta, porque esta pergunta dá-nos a oportunidade de falarmos de nós e do que é que estamos a fazer. Nós começamos as operações há mais ou menos um ano, temos um ano, em janeiro de 2024, e neste momento nós fazemos tudo aquilo que são operações portuárias ligadas à indústria de petróleo e gás no Porto de Pemba. Portanto, a nível do CFM, tomou-se essa decisão do Conselho de Administração de que a CFM Logística tem que tomar liderança.
até porque o Porto de Pemba é um porto que está muito virado para atender aquilo que é a demanda na indústria de petróleo e gás. E o CFM já fazia isso desde 2011 e nós assumimos este mandato. Em julho de 2024, portanto vamos fazer agora também quase um ano, nós assumimos as operações marítimas, portanto os serviços marítimos no Porto de Nacala são feitos pela CFM Logistics, como eu disse, com um investimento gigantesco que fizemos para garantir que esses serviços possam ocorrer. E hoje, quando nós conversamos com os atores da indústria de petróleo e gás, nós dizemos, se querem ir para Nacala, vão encontrar serviços de qualidade. Se querem ir para Nacala, vão encontrar meios ultramodernos, que todos eles são pilotados por moçambicanos. Portanto, temos lá uma equipa formada. Nós agora, muito brevemente, assumimos um grande desafio da nossa casa-mãe, CFM, que é de manter a soberania no serviço marítimo em Pemba. E a CFM nos disse, mais uma vez foi chamada, nós vamos iniciar agora com um rebocador a prestar serviços marítimos. O que nós queremos é que, nesta região do país, na Baía de Pemba em particular, os nossos clientes não tenham preocupações. Temos algumas preocupações agora, mas queremos que essas preocupações terminem. E queremos que, à medida que os projetos vão avançando, vão sendo implementados em toda a região da Bacia do Rovuma, nós estejamos lá para prestar serviços. Portanto, esses são exemplos muito claros. Mas também apostamos muito na formação, porque esta é uma indústria em que é preciso saber fazer, é preciso ter conhecimento. E neste âmbito, nós celebramos um acordo em que está envolvida a Câmara de Comércio Moçambique-França e também as Ilhas Reunião, em que nós vamos ter técnicos nossos a deslocarem-se para a Reunião para uma formação e vamos ter também técnicos ligados às diversas áreas de logística da Reunião a visitarem Moçambique também para a formação. Portanto, este é um investimento que estamos a fazer, a pensar sempre num serviço de qualidade e a mostrar e demonstrar aos nossos parceiros, aos nossos clientes, que temos a capacidade de ser a entidade para cumprir o mandato que nos foi conferido. A CFM Logística nasce já num ponto alto, já com exigências elevadas, e o que cria naturalmente expectativas. Falando particularmente para o seu mercado, que planos é que existem de expansão neste momento, ou ainda é prematuro falar de expansão? Faço essa pergunta porque está num setor bastante dinâmico e extremamente evolutivo. Depreendo que a empresa precisará de acompanhar este dinamismo. Eu devo dizer que, da mesma forma que nos foi dada esta ambição de sermos uma empresa que representa Moçambique nesta indústria, ao lado das várias outras empresas moçambicanas, naturalmente, nós também ganhamos a ambição de querer fazer aquilo que achamos que somos capazes de fazer e beneficiar a indústria, mas também aquilo que os nossos clientes solicitam. E nessa perspectiva, devo dizer primeiro que vale a pena saudar a decisão do governo de Moçambique em relação ao projeto Cora Norte, portanto, dar esta crença e dar este mandato, esta missão à CFM Logistics de ser o operador marítimo para o serviço offshore. Então, esta é uma grande ambição, é uma missão que estamos a preparar passo a passo, começamos a preparar já no ano passado, vamos continuar e temos a certeza que vamos conseguir materializar. Mas também temos a missão de continuar a nossa participação na Bacia do Rovuma. Como eu disse, nós estamos em Nacala a fazer operações marítimas, estamos em Pemba a fazer operações marítimas. Queremos crescer e continuar a ser uma empresa que realiza operações marítimas em todo o país e muito particularmente para aquilo que forem as necessidades e as demandas na indústria de petróleo e gás. Nós temos a ambição também de ser um centro logístico por excelência. Eu falei de Nacala e em Nacala estamos a fazer um grande trabalho. Um trabalho de tornar Nacala numa referência, um trabalho de garantir que possamos aumentar o volume de negócios na Nacala para fidelizar todo o investimento que foi feito pelo governo de Moçambique. E nesse sentido, a nossa tarefa tem sido o que Nacala pode oferecer. É um trabalho que já fizemos, é um trabalho que inclusive estamos a apresentar a todos aqueles que são atores na indústria de petróleo e gás, temos estado a apresentar as concessionárias, temos estado a apresentar as contratadas. Esta é uma grande ambição
que nós temos, mas também temos a ambição de ter mais e muito mais moçambicanos a trabalhar nesta indústria. Nós temos estado a fazer uma grande reflexão e a pensar que o trabalho que tem sido feito pela Escola Náutica de formar moçambicanos que podem alimentar essa indústria tem que ser continuado. E como é que nós continuamos? Nós queremos oferecer a oportunidade destes moçambicanos poderem fazer aulas práticas, ganhar mais experiência. Nós queremos que, quando começar uma maior frota de navios que possam atracar, esses moçambicanos possam participar e estar lá presentes. Portanto, é toda esta ambição que nós temos nesta dimensão para que Moçambique tenha um ganho elevado e para que a CFM Logística seja um ator relevante neste processo. Neste contexto, já está a CFM Logística a considerar as parcerias estratégicas para uma melhor integração e sustentabilidade nesta importante cadeia de valor da economia nacional? Sim, nós temos, desde que nós surgimos, nós privilegiamos sempre as parcerias. As parcerias com entidades nacionais, nós temos parcerias com empresas moçambicanas. Apesar do nosso escopo de atividade, nós não sabemos fazer tudo também. E temos que reconhecer que é preciso trazer outras empresas, é preciso criar oportunidades. Aliás, a empresa CFM tem tido sempre esta cultura de muitas vezes ser o pivô, ser o primeiro a aparecer, mas depois agrega consigo um conjunto de empresas moçambicanas. E um exemplo muito simples que eu posso partilhar é para aquilo que vão ser as necessidades da indústria, vamos precisar de empresas de catering, que forneçam alimentação. E essa não é a nossa atividade, e nós já estamos a fazer um trabalho de procurar identificar quem pode fazer. Vamos precisar de empresas que estejam ligadas à área de construção, para fazer algumas atividades. E nós estamos a identificar quem pode fazer conosco, porque não é essencialmente o nosso escopo. Mas também temos estado a olhar mesmo a nível do setor empresarial do Estado. Que parcerias podemos estabelecer com a cidade de Moçambique? Que parcerias podemos estabelecer com a Petromoc, pois são entidades deste setor energético? E que parcerias podemos estabelecer com outras empresas, mesmo de linha privada? Em termos de parcerias internacionais, sim, como eu disse, temos uma parceria já estabelecida com as Ilhas Reunião. Temos também uma parceria a nível de serviços marítimos que já desenvolvemos, que é uma parceria mais de formação, portanto, trazer uma outra experiência, trazer um conhecimento novo sobre as operações marítimas, mas nós continuamos a fazer. O que é importante é que queremos que sejam parcerias úteis, que agreguem valor e que permitam fazer crescer esta empresa e fazer com que possamos melhor exercer o nosso papel. Nota-se aqui na resposta que me deu uma forte e bastante clara ambição da CFM Logística. Mas esta ambição, qual é a ambição, como é que define esta ambição do ponto de vista de orientar esta trajetória da CFM Logística no contexto da logística nacional, mas também olhando para a questão regional, porque este é um setor fundamental para a integração econômica regional? Nós olhamos dizendo de uma forma muito objetiva a seguinte: a nossa ambição e a nossa visão é que a CFM Logística seja uma empresa de referência na logística de petróleo e gás. Não queremos ser os únicos, não pensamos que devemos liderar, mas temos que ser uma referência, temos que estar lá. Temos que exercer um papel fundamental, um papel que seja incontornável, mas acima de tudo temos também trazer os vários outros atores nesta indústria, com uma mensagem muito clara, que é fazer com que todos aqueles que estão a investir na indústria de petróleo e gás concretizem os seus objetivos. Fazer com que a indústria de petróleo e gás seja uma realidade de Moçambique. E para que isso seja, nós precisamos desempenhar o papel de entidade com uma visão de referência, de uma entidade que é pivô, de uma entidade que agrega outras empresas moçambicanas e que juntos procuramos alcançar o objetivo de termos uma indústria que beneficia Moçambique, que beneficia moçambicanos. E que valores institucionais é que sustentam a forma como
a CFM se posiciona perante clientes, parceiros e também até perante o próprio Estado? Primeiro, muito importante, que fui repetindo, é mostrar aos nossos parceiros que nós temos conhecimento. Portanto, temos ativos humanos, temos recursos humanos com qualidade e capazes de prestar serviço. Mostrar eficiência. Né? Aliás, uma das razões do surgimento da CFM Logistics e esta decisão de separar a CFM-EP e a CFM Logistics é na base do entendimento de que temos que ter uma empresa que se comunica com os seus clientes na forma que é expectável para os seus clientes. Então, a eficiência é muito importante para a CFM Logistics. Um outro elemento fundamental, olhando para aquilo que é o país, nós procuramos trazer soluções duradouras e soluções de longo prazo. Ou seja, não pensamos que prestamos serviços só para hoje, pensamos que prestamos serviços para amanhã, para depois da manhã e para as gerações vindouras. Nós procuramos transmitir que CFM Logistics é Moçambique, está para Moçambique e é um valor fundamental nesta indústria. Bem, mesmo a concluir, como é que já se referiu de certa forma, se calhar aqui a oportunidade para frisar, já se referiu que a empresa não tem a obstinação de ser líder, mas quer ser uma referência. A pergunta que lhe coloco é como é que a CFM Logistics pretende ser reconhecida no mercado, apenas como prestadora de serviços ou como um agente estratégico de desenvolvimento logístico e energético de Moçambique? Eu acho que usando esta última mensagem sua, como um agente estratégico de desenvolvimento de Moçambique, como uma entidade que de forma estratégica ela participa para desenvolver este país. E ela participa, como eu disse sempre, trazendo outros atores. E ela participa porque ela vem já com um conhecimento, com uma cultura de uma empresa-mãe CFM-EP de 130 anos e buscando toda essa experiência, todo esse conhecimento, então ela traz para esta indústria. E repare, João, que o nosso setor é um setor incontornável em termos de logística. E mais importante ainda, nesta fase, a logística é fundamental para garantir a implementação destes projetos da Bacia de Rovuma. E se nós não estamos lá, se nós perdemos esta oportunidade, se nós não fazemos a logística, não prestamos serviço, portanto, é uma perda muito grande para o país e é uma perda que dificilmente podemos recuperar. Então, a nossa presença é estratégica, é oportuna, mas é uma presença que ela deve sempre agregar valor para Moçambique, para os moçambicanos, para os vários outros atores e juntos fazermos desta indústria de petróleo e gás uma indústria de sucesso e que no final do dia representa um ganho para os moçambicanos, produz a riqueza para Moçambique. Dr. Helder Chamar, muito obrigado, estou satisfeito com as respostas que nos deu e desejar os maiores sucessos. Daqui a algum tempo cá voltaremos para conferir alguns dos progressos e ambições que também foram aqui afloradas nesta conversa. Muito obrigado e até a próxima. Ficamos aqui então relativamente a este tema de fundo, como sempre acontece nesta altura, puxamos uma breve pausa, retomamos logo a seguir.